Bom dia, meu nome é Rariane Teles, meu Instagram pessoal é Arquigêmeas, meu Instagram profissional e pessoal agora também é Arquigêmeas. Eu ministro do curso de arquitetura há 7 anos e um dos minicursos que eu ministro é sobre oficina de terrados. No momento que estamos, esse minicurso não pode ser presencial, mas você pode aproveitar para fazer aí com materiais que você tem na sua casa, tá? Aqui eu vou mostrar o que é que você precisa para fazer um terrário bem básico. Algumas pessoas aproveitam também para incrementar e ter uma renda extra. Quem quer também, quem fica apaixonado por esse tipo de terrário, né, de objeto, consegue também investir com instrumentos mais caros, mais precisos, porque tem aí alguns recipientes que tem a boquinha mais fechada ou terrários fechados, tá? Porém, aqui o intuito é que qualquer pessoa consiga fazer com os materiais que tem na sua casa. Então, primeiro aqui eu vou mostrar algumas coisas que você vai precisar para fazer um terrário bem básico. Você pode comprar esses potinhos de vidro, tá? Esse é um fininho porque é o que eu já tinha. Porém, o interessante é, se você for investir, sempre invista em um mais grossinho, porque eu já vi muitos terrários quebrarem, tá? Então, toma muito cuidado na hora de manusear. Ah, mas eu não tenho dinheiro para gastar. Gente, pega aquela xícara que tá com a asinha quebrada, pega o copinho de geleia, né? Você aí vai usar a sua criatividade também para não gastar, tá? A argila expandida, eu gosto muito, né, dessas bolinhas de argila porque elas são mais leves. Então, se você for utilizar o terrário de vidro, ela é mais interessante porque não vai pesar tanto. Se você não tiver dinheiro, né, não tiver condições financeiras, pega aquelas britas no jardim, né? Aqui eu tenho alguns cestos também que podem servir para essa parte do fundo que vai drenar essa água, tá? Você vai precisar também de uma terra preparada. Se você não puder comprar em um viveiro, pega alguma terra do seu jardim. É importante que você observe se as plantas das proximidades estão saudáveis, tá? Porque senão você pode transferir alguns fungos e algumas doenças para suas plantinhas. E aí depois você vai se achar assim que não consegue cuidar nem de um terrário. Porém, esses fungos já podem vir em alguns materiais. Então, por exemplo, se você vai comprar no viveiro essa argila ou as pedrinhas, é interessante que você lave, né? Tem pessoas que lavam com água e sabão ou com água sanitária e esperam secar, tá bom? Primeiro, o que a gente vai fazer? Esse recipiente, como eu falei, os de vidro ficam mais bonitos, porque conforme você vai desenvolvendo sua habilidade, você consegue fazer várias camadas, mostrar as cores aqui, fica transparente, então fica mais interessante. Mas se você não tiver, pode ser, como eu falei, xícaras, né, que você não utiliza mais, copinhos de geleia, certo? Ou até mesmo um potinho que você tiver de barro, também vai servir. Então, primeiro, é importante que você higienize, tá, esse potinho, com álcool 70, que hoje em dia todo mundo tem em casa, ou água e sabão mesmo. Porém, sempre com muito cuidado se o recipiente for de vidro, para você não se cortar ou quebrar, tá bom? Então, primeiro a gente vai pegar essas argilas expandidas e vamos colocar aqui no fundo do recipiente, tá? Então, sempre com cuidado, principalmente se seu terrário for fininho, porque às vezes acaba quebrando quando você vai colocar a terra, porque ele começa a ficar pesado, tá? Para que essas bolinhas, como eu falei, como esse potinho não tem furo no fundo, ele vai fazer o papel da sua drenagem. Então, não vai deixar que o solo do seu terrário fique encharcado, certo? A gente vai colocar aí em todo o recipiente. Depois a gente vai vir com a terra preparada. Tem gente que tem um materialzinho de jardinagem, mas se você não tem, pode ser com a mão mesmo ou com a colher que você não utiliza, tá? E a gente vai colocar a terra e pode colocar bastante terra, tá? Até ficar com o tamanho que você vai conseguir cobrir a raiz das suas plantinhas, certo? Então você pode colocar terra aí, lembrando que essa terra vai pesar, tá? Então, é sempre bom aí, se você puder, comprar um terrário de vidro mais grossinho, tá? Os copinhos, eles já são mais grossinhos, então acabam sendo um pouquinho mais resistentes. E como também não vai muita terra no copinho, né?
aí não corre tanto risco de quebrar, tá? É interessante também para você fazer a manutenção desses terrários que vocês tenham um borrifador em casa. Esse aqui é um pouquinho mais elaboradinho, mais caro e tal, mas pode ser aquele que você utiliza para borrifar produtos no cabelo, que é bem mais baratinho, que você encontra em qualquer supermercado. Só para você conseguir deixar sempre a sua plantinha úmida, sem ter o risco da plantinha, né, morrer afogada. Então vamos lá. Essa terra que eu peguei já tá com algumas pedrinhas, eu vou deixar, tá? Mas se você quiser deixar mais organizadinho, deixa as pedrinhas só lá no fundo. Aí você pode utilizar umas mais no fundo e umas em cima para decorar. Então vamos ver como é que ficou. A gente coloca o dedo para ver se a gente vai abrir, né, uma covinha com o dedo mesmo. Aí se quem tiver outros instrumentos de jardinagem mais elaboradinho, tá? Com o dedo mesmo dá para abrir dependendo. O suficiente para cobrir a raizinha da nossa planta. Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai borrifar um pouquinho dessa água, tá? Não é para afogar. Vamos molhar um pouquinho esse terrário, para umedecer um pouco essa terra. E vamos aí plantar nossas plantinhas, tá? Aí, como eu falei, qualquer covinha que você fizer, você vai abrir a covinha o suficiente para que cubra a raiz da sua plantinha, tá? Não tem muito mistério, não. Então, aqui eu peguei algumas plantinhas que era o que tinha mesmo no meu jardim. Aí, vários viveiros vendem, tá? Vocês têm que ter cuidado com o tipo de espécie. O ideal aqui era que tivesse, por exemplo, apenas suculentas, né? Ou apenas espécies que tivessem mais afinidade com água. Então, na hora de regar, você vai ter que ter um pouco mais de cuidado. Porque, por exemplo, essa aqui requer um pouquinho menos de água. Já essa você pode colocar um pouquinho mais. Mas eu peguei mesmo, acho que eu tinha no meu jardim, tá, gente? Eu optei por aproveitar, já que ninguém tá querendo gastar muito. Depois das oficinas, foi muito interessante ver, gente, que pessoas aí, por exemplo, que tinham problemas de depressão, né? Vinham falar pra mim que era outra sensação, colocar a mão na terra, criar alguma coisa nova. E aí, de fato, reestruturaram a vida, né? Encontraram aí um motivo nos terrários e começaram a produzir mais. Então, isso é muito gratificante. Depois, você pode usar a sua criatividade, né? Colocar aí, isso aqui é cascalho, tá? A gente tem um pouquinho de cascalho aí e um pouquinho de pedrinhas. Então, você pode utilizar pedrinhas. Pode ser esses, né? Esses cestos pequenininhos. Tente não colocar muito peso. Tem aquelas areias coloridas também, né? Aí você também pode utilizar. Até para fazer várias camadas, né? Organizar essas camadas aí de maneira alternada. Então, pode ficar... Aí você vai colocar, decorar, enfeitar. Pode ser com aquele ribiscuit que você tem em casa, né? Que tá lá abandonado, esquecido, tá? Então aqui eu peguei umas cascas de pinos, tá, gente? Né? Não é cascalho, é casca de pinos, que eu tinha já em algumas plantinhas e vou aproveitar. É super levezinho também. E você pode utilizar para dar um arzinho rústico também, né? Pode pegar aquelas madeirinhas, sei lá, que tiver no seu jardim, para aproveitar e dar um arzinho de naturalidade. Como se aquelas plantinhas já estivessem ali fazendo parte daquele bioma. O que acontece? Os terrários, eles vão simular aí, né? Como se fosse um mini planetinha. Então, ele vai ter o próprio ciclo dentro desse vidro. É importante que vocês não deixem ele torrando no sol.
é que ele pegue uma luzinha direta, claro, senão as plantinhas não vão viver. Mas como é de vidro, se você deixar diretamente na luz solar, vai criar uma estufa e vai matar suas plantinhas. E aqui eu tenho alguns objetos, né? Esse aqui eu ganhei também um terrário de uma aluna do curso, que é inclusive esse que eu tô reformando agora. Faz muitos anos que ela me deu. Esse terrário ficou maravilhoso. E a gente pode finalizar aí, né, com algum objeto, algum biscuit que você tenha na sua casa. Depois você pode dar uma borrifadinha novamente, com cuidado, na raizinha das plantas, tá? Se você tiver, por exemplo, um pincelzinho, né, para depois limpar essa terrinha que fica mais em cima, para ficar mais caprichadinho, pode ser qualquer tipo de pincel, tá? E aqui é um terrário básico, já tá pronto, já pode enfeitar aí qualquer ambiente, né, da sua casa. Inclusive, muitas pessoas começam a vender. Então, tem outros tipos, né? Tem aí vários tipos de terrário diferentes, mais elaborados, com outros instrumentos, que você pode aproveitar para fazer na sua casa. Então é isso, muito obrigada!